Amém, glória a Deus. Queridos, fé que muda o mundo. Essa é a essência do que nós somos. Eu gosto de pensar que eu fui colocado nesse mundo, nessa terra, nessa cidade, nesse tempo, porque Deus tem um propósito para mim nessa região, nesse tempo aqui. Eu poderia ter nascido na Idade Média, poderia ter sido um rei, ou poderia ter sido um cara enforcado, sei lá, mas Deus não escolheu para nascer na Idade Média, Ele me escolheu para nascer aqui. Eu poderia ter nascido na época dos dinossauros, ia gostar demais, mas Deus não quis, Ele quis que eu nascesse nessa época aqui. Da mesma forma, Deus escolheu você para frequentar o colégio ou a faculdade que você frequenta. Ele escolheu você para estar no trabalho em que você está, para influenciar aquelas pessoas ali. Ele escolheu que você nascesse na família que você nasceu. Você pode não ir muito com a cara do seu pai, muito com a cara da sua mãe, dos seus irmãos, mas o fato é que Deus escolheu você para nascer naquela família. Ele tinha tudo soberanamente preparado para treinar e capacitar você, a fim de que você pudesse fazer as mudanças necessárias para o mundo. Eu gosto de pensar no desenho, cara, aquele desenho é a essência da vida cristã. Pink Cérebro. O que nós vamos fazer amanhã à noite, Cérebro? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. Essa é a essência de um cristão. Você precisa conquistar o mundo. Você precisa transformar o mundo. Desculpa ter falado a criança de vocês, é que sou pastor de criança, não podia perder a oportunidade, né? Mas é bom que você não veja como uma coisa pejorativa. Afinal, Jesus falou que se você não se fizer como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Então assista Pink Cérebro, não tem importância, é bênção, faz bem para a tua vida espiritual também, tá bom? Meus queridos, nosso texto base da série é Tiago 2,26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. O evangelho só não conquistou o mundo por causa de um bando de crentes zumbi, morto-vivo. Acha que está fazendo alguma coisa, quando na verdade está fazendo porcaria nenhuma. Porque tem uma fé morta. Diz que acredita, mas não demonstra com as suas ações. E essa série de mensagens está trazendo à tona para a gente questões em que nós precisamos nos posicionar. Afinal de contas, existe uma coisa chamada inconformidade santa. Quando você olha para as coisas no mundo e alguma coisa te traz uma dor, uma tristeza no coração, é um indício muito forte de que Deus está preparando você para ser a solução para esse problema. Se o maus trato com os idosos te deixa ali nervoso e triste, chateado, é um indício muito forte de que Deus vai usar você para transformar essa situação. Se você fica com o coração pesado quando você vê crianças de rua, ou crianças sendo abusadas, ou crianças desde cedo já no tráfico, é um indício muito forte de que Deus quer usar a sua vida para mudar essa realidade. Seja o que for, aquilo que mexe com o seu coração, é um indício forte de que Deus quer te usar. E como eu disse, essa é a essência do cristianismo. Nós somos feitos para mudar realidades, para transformar tudo. Eu dedico a minha vida a esse livro aqui. A minha fé, ela está alicerçada nesse livro. Eu amo a palavra de Deus, eu vivo por ela. E é maravilhoso pensar o quanto a palavra de Deus influencia o mundo. O mundo que nós conhecemos hoje existe por causa da palavra de Deus. Ela transforma tudo o local aonde ela passa. E da mesma forma isso precisa ser real também na nossa vida. Você precisa transformar todas as situações, locais ou regiões por onde você passa. Seja na faculdade, no trabalho ou na sua casa. Você precisa ser agente de transformação. É incrível pensar que foi graças à Bíblia que nós temos a música. Porque existe um livro aqui na Bíblia que usa a música para exaltar o Senhor. Outras religiões já acham que a música é um nada, que você precisa se desprender da música, de qualquer coisa material nesse mundo, para ter um contato com o divino. Tem gente que acha que a música, ela precisa ser aniquilada ou reduzida a apenas um mantra, uma repetição com uma leve sonoridade, para que você possa se conectar ao divino. Se você tem as músicas que você tem hoje, é por causa desse livro aqui. Se a nossa sociedade curte música, é por causa desse livro aqui. Ele influenciou o cinema, os filmes, os valores, a figura do herói, foi tudo influência bíblica. Stephen King, que escreveu aquela história do presidiário que estava na lista ali, estava na fila da morte, à espera de um milagre.
Ele escreveu o livro e tinha dado um nome para o personagem, mas ele mudou o nome do personagem para John Coffey. Sabe por quê? Para ficar as iniciais JC, porque ele queria deixar bem claro a influência que fez com que ele criasse o personagem John Coffey, Jesus Cristo. Ele declarou isso numa entrevista. ET, o extraterrestre. Eu ouvi dizer que fizeram uma pergunta para o Steven Spielberg uma vez, aonde foi que ele se inspirou para escrever esse clássico, para dirigir, para criar esse clássico do cinema. Ele falou, na mais bela história de toda a humanidade, a história de Jesus Cristo. Um homem que não é dessa terra, que veio de fora da terra, para transformar o mundo e as pessoas por onde ele passava, onde ele tocava. Ou seja, a Bíblia foi inspiração para o nosso cinema também. Os valores, a bondade, até a tecnologia e o avanço no conhecimento foi motivado pela Bíblia. As grandes navegações começaram por influência da Bíblia, quando fazia menção ao formato esférico da Terra, porque até aquele momento as pessoas acreditavam que se eles fossem navegando indiscriminadamente, eles cairiam numa grande cachoeira cósmica no espaço, porque eles achavam que a Terra era plana. Então foi motivado pela essa menção à redondeza da Terra, que os primeiros grandes navegadores fizeram a sua exploração. O progresso, o desenvolvimento, as leis, os valores morais, tudo é graças a esse livro aqui. E da mesma forma, a sua vida precisa expressar essas mudanças também, amém? Estão comigo? Então nós vimos sobre a fé e o consumo, a fé e a política, a fé e o protesto, e hoje nós vamos ver a fé e o nosso planeta, numa perspectiva ambiental. Você achava que isso daí era coisa de eco chato? Tem uma surpresa para vocês. Mas antes vamos orar. Paizinho, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus, ó Pai, sobre todas as coisas, é um Deus soberano, que nos escolheu, e Ele fez com que nascêssemos aonde nascemos, com a família em que tivemos, nesse tempo, para operarmos as mudanças que o Senhor quer operar no mundo. Te louvamos e te agradecemos pelo grande privilégio e honra de podermos ser instrumentos do Senhor nessa terra. Por favor, ó Pai, vem agora com o Teu poder, pois a Tua palavra será pregada. Venha com o Teu fogo, com o poder do Teu Santo Espírito, e que não seja o Rafael aqui a falar, mas que o Teu Santo Espírito tome a minha boca e use a minha voz para trazer a mensagem àqueles a quem o Senhor quer falar nesse momento. Guarde-nos, ó Pai, esteja conosco. Invocamos a Tua presença de uma maneira agora especial. Quebre toda barreira no nosso coração, na nossa mente, no nosso ouvido, toda distração, para que possamos receber a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É no nome santo e precioso de Jesus que oramos. Amém. Fé e o planeta. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:26. E pode ficar nesse texto, porque eu vou ir para ele, vou sair dele, vou voltar para ele, mas pode ficar aí, tá? Tranquilinho. Gênesis 1:26, fé e o planeta. Enquanto você abre, eu gostaria que você observasse esse vídeo. Enquanto você assiste, tente perceber ali algumas críticas à cosmovisão cristã dos ecologistas. Pode passar.
E aí, conseguiram ver algumas críticas? Na verdade, gente, certo homem, ele estava passeando com seu amigo numa feira de ecologia, e os dois eram cristãos, e um perguntou para o seu amigo, vem cá, como é que fica esse negócio de ecologia à luz da Bíblia? Aí o outro respondeu assim, ecologia? Que ecologia o quê, cara? Isso não presta para nada, não. Para que ficar preservando o meio ambiente? No final das contas, tudo vai terminar no fogo. Apocalipse diz que tudo vai terminar assim. Eu vou ficar me preocupando com o meio ambiente para quê? Aliás, esse é o pensamento de muitos cristãos, infelizmente, relacionado ao meio ambiente. Acha que ecologia não serve para nada, que é coisa daqueles eco-chato, tipo paz e amor, mano. Esses caras aí, ou mesmo demonizam, falando que a ecologia é coisa do diabo, tentando infiltrar filosofias da nova era na sociedade pós-moderna. Seja como for, essas pessoas não acham, não acreditam que ecologia tem alguma coisa a ver com a Bíblia. Afinal de contas, pensa, para que eu vou me preocupar com a água, se a água está acabando, se o lixo está se multiplicando, se os recursos naturais estão sendo exauridos, uma vez que o fim já está tudo escrito, não vai acabar no colapso ambiental, eu vou me preocupar para quê? Aliás, se eu não cuido bem do meio ambiente, se eu estou exaurindo os recursos ambientais, talvez eu esteja até apressando a volta de Cristo, porque Ele vai ter que vir antes de tudo acabar. Então, vamos gastar, vamos aproveitar, vamos matar, vamos fazer tudo, que aí Jesus volta mais rápido, para cumprir as profecias e não deixar tudo acabar num colapso ambiental. Tem gente sério, tem gente carrancuda para mim, achando que eu estou falando isso, tem gente rindo. Isso, na verdade, gente, é um pensamento terrível no meio cristão, de que a Bíblia e a ecologia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, tem gente que vai além. Tem um historiador que escreveu um artigo e pesa esse artigo justamente porque ele é um historiador e não é um ambientalista, um ecologista, um biólogo. Mas ele apontou a fé cristã como sendo uma das principais causas do colapso ambiental. Ele apontou a fé cristã como uma das principais causas do colapso ambiental. Sabe qual foi o argumento dele? Como o da maioria das pessoas que pensam nesse sentido, são baseados em 3 coisas. Primeiro, que a fé cristã disseminou o conceito de antropocentrismo hostil, a ideia de que o homem está no centro de tudo, a ideia de que o homem está sentado no trono da criação e que toda a criação, todas as criaturas precisam se curvar perante ele, e ele pode explorar, ele pode fazer o que for, porque tudo é para o seu bem-estar. Essa é uma visão disseminada pela fé cristã e é apontada como sendo um paradigma que gerou nosso colapso ambiental atual. Outra questão é que a fé cristã disseminou o conceito de progresso irresponsável. Aquele papo ambientalista de que se nós não cuidarmos dos nossos recursos, tudo vai acabar, não cola com o cristão, porque ele está sempre na perspectiva da esperança, de que tudo vai melhorar. Não é o nosso lema? O melhor está? Pode falar sem medo. O melhor está por vir. Algumas pessoas vão olhar para esse tipo de filosofia, esse tipo de esperança, e vão falar, aí ó, tá vendo? É isso aí, a causa do colapso ambiental, a irresponsabilidade desse pessoal que acha que o melhor está por vir, então eu posso acabar com os lençóis freáticos, o melhor está por vir, então dane-se a reciclagem, não vou ficar perdendo meu tempo reciclando lixo não,
O melhor está por vir? Então não vou ter cuidado nenhum com o meio ambiente. O melhor está por vir. E eles acusam a fé cristã de ser, por conta desse paradigma, um grande fator do colapso ambiental. E o terceiro pilar que ele sustenta o argumento é que a fé cristã disseminou o conceito de dominação tirana. E aí ele vai para a história e mostra como que as sociedades antigas, elas tratavam a natureza e como que as sociedades modernas, ali movidas pela fé cristã, acabaram explorando tudo isso. Ele faz um contraste falando que os índios norte-americanos, se eles iam matar um animal para a sua sobrevivência, para o seu alimento, para pegar a pele, para se cobrir, ele fazia suas preces aos espíritos da floresta, para não tirar nada sem permissão, e pedir perdão pelo que eles estavam fazendo, porque era necessário. Agora, quando chegaram os colonizadores, movidos pela fé cristã de dominação, eles foram lá e quebraram tudo que vocês viram ali no vídeo, acabaram com tudo, explorando pessoas, animais, natureza, e acabaram gerando o colapso que nós vemos hoje. Então, pessoas como esse Dr. White Jr., o historiador que escreveu esse artigo, a fé cristã é uma das principais causas do colapso ambiental. Mas antes de você se envergonhar da sua fé, eu quero lembrar você do seguinte: de fato, o cristianismo deu ao homem um destaque sobre toda a criação, é o que nós vamos ler aí em breve em Gênesis. Mas proeminência não implica em exploração. Domínio está mais relacionado com o cuidado de um pai para com seu filho, aquele cuidado. Domínio expressa essa relação de cuidado, de amor, de zelo, e não uma ideia de exploração tirana. É uma ideia de responsabilidade. Aliás, como diz o profeta secular, o Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. À medida que Deus te deu grandes poderes, você terá grandes responsabilidades com esses poderes. E talvez é essa parte que falte para muitas pessoas que tentam entender as Escrituras à luz do seu próprio egoísmo. De fato, o cristianismo espera o melhor, e por isso é imune ao catastrofismo apregoado pelos ecologistas, aquela coisa de que se não mudarmos as nossas atitudes, o mundo vai acabar. Nós sabemos que não é bem por aí, isso realmente não cola com a gente. Mas esperar o melhor não implica em ter atitudes irresponsáveis, muito pelo contrário. E de fato o cristianismo deu ao homem a responsabilidade de dominar toda a criação, mas exercer domínio não é o mesmo que ser tirano. Então você pode perceber que é muito mais uma questão de termos, de como as pessoas entendem a revelação de Deus. Agora o fato é de que a revelação de Deus, ela apoia completamente o cuidado ambiental. Aliás, ela não só fala que o cuidado ao meio ambiente é algo familiar ao cristão, como ela coloca como sendo uma exigência de todos aqueles que seguem a Cristo. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Ecologia, meio ambiente, não é coisa de ecochato, isso é coisa de cristão. É nós que deveríamos estar lutando pela natureza. É nós que deveríamos estar lutando pelo meio ambiente, pela proteção dos animais, porque a responsabilidade está na minha e na sua mão, não é dos ecochatos, não é dos ecologistas, é sua, é minha. Nós precisamos zelar pelo meio ambiente, é uma exigência que a Bíblia faz a todos aqueles que querem se denominar seguidores de Cristo. E se você com a sua vida, pensamentos, atitudes, concepções, sentimentos, tem dado margem para ideias distorcidas, então é hora de você usar a sua fé para transformar o meio ambiente e tudo aquilo que te cerca. Hoje é muito comum o termo sustentabilidade. Quantos aqui já ouviram essa palavra? Sustentabilidade. Quantos aqui sabem explicar exatamente o que é sustentabilidade? Eu não vou chamar você para falar não, tá? Pode ficar tranquilo. Alguns já levantaram a mão. Olha só, é um termo muito difundido hoje, mas pouca gente sabe exatamente o que significa. Sustentabilidade, gente, foi um termo consolidado e difundido por meio ali da Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada em 1992 aqui no Rio de Janeiro. Algo promovido pela Organização das Nações Unidas. Ficou conhecido como ECO 92. E significa basicamente encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento, o progresso e o meio ambiente. Imagine uma balança. Imagine uma balança com dois pratos. De um lado está o meio ambiente, do outro está o progresso. Sustentabilidade é manter o equilíbrio desses dois pratos.
É não deixar a balança pender para o progresso, de você buscar o progresso acima de tudo, e não deixar também a balança pender para a questão do meio ambiente e esquecer o ser humano, achar que o ser humano tem que viver junto com a natureza, nu, sem direito nenhum ao progresso, as coisas que nós temos experimentadas hoje. Sustentabilidade busca o equilíbrio, o progresso sem agredir de maneira danosa o meio ambiente. A sustentabilidade, gente, é um termo aplicável de uma maneira muito ampla, muito complicada e que se intermeia aí no meio do nosso dia a dia de múltiplas maneiras. Sustentabilidade tem a ver com a economia, coisas que influenciam na nossa economia. Sustentabilidade tem a ver com o nosso social. Afinal de contas, crianças na rua, crianças de rua, isso também é um assunto de meio ambiente. O ser humano que passa fome em países remotos aí, também é uma questão de meio ambiente. Só que, hoje, eu vou focar numa parte da sustentabilidade que poucas pessoas falam. Justamente porque poucas pessoas falam e a Bíblia diz. Para que você não seja ignorante nessas coisas. A sustentabilidade tem a ver também com cuidado com o meio ambiente. E é nesse aspecto da sustentabilidade que nós vamos focar hoje. Amém? Então acorda aí, pega a Bíblia e vamos ler. Gênesis 1, 26. Diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Esse texto, que é muito usado para mostrar que o cristianismo, ou a fé cristã, tem sido a grande vilã do meio ambiente, eu quero usar exatamente esse versículo, para mostrar que é muito pelo contrário. Nós precisamos ser os salvadores do meio ambiente. O grande lance aqui é esse fato que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já parou para pensar no que significa essa questão da imagem e semelhança? Basicamente, de maneira bem simples, é que nós somos criados para fazer aquilo que Deus faz, sermos representantes de Deus, sermos parecidos com Deus. Basicamente é isso. Imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, é que o homem foi criado com uma constituição divina, uma missão divina e habilidades divinas. Uma constituição divina, porque Deus fez o homem único na criação. Ele foi lá, pegou aquele barro, fez ali e soprou no homem o fôlego da vida. Naquele momento o homem passou a ser compartilhador do fôlego do próprio Deus, se tornou alma vivente. Diferente dos animais, que Deus simplesmente disse, haja, povoem, aconteçam. O homem foi feito com as mãos de Deus e foi soprado sobre ele o fôlego da vida. Dessa maneira, ele tem uma constituição divina. E o homem tem essa missão divina, porque ele foi incumbido de uma missão especial. Deus os abençoou, lá no versículo 28 diz, Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O homem tem essa missão, de representar o domínio de Deus aqui na terra. É como se você fosse o próprio embaixador de Deus, fosse a autoridade de Deus sobre a sua criação. Agora, se você pensar nessa perspectiva, cabe essa ideia de domínio tirano? Será que Deus é um Deus tirano para com a sua criação? Se não, você precisa expressar exatamente a imagem de Deus. E o homem tem habilidades divinas, ele recebeu habilidades especiais, como a do livre-arbítrio. Você não é escravo dos seus instintos, como os animais são. Os animais estão presos aos seus instintos. Agora você pode se controlar, você tem o autocontrole, você tem a questão de discernir entre o certo e o errado, você tem a questão de fazer as suas escolhas. E o homem usou essa habilidade especial para o mal, tanto que ele se corrompeu. Dizer que o homem é a imagem de Deus, é dizer que o homem é único na criação, que o homem é representante de Deus aqui na terra, e que o homem é parecido com Deus. Nesse sentido, o homem tem constituição divina, ele tem uma missão divina, e o homem tem habilidade divina. Agora o homem perdeu essa imagem de Deus. De que maneira? Ele usou o seu livre-arbítrio para escolher pelo mal. Ele foi lá e escolheu o pecado, escolheu o erro. E nesse momento, a imagem de Deus no homem foi distorcida. Olha só, passa o slide aí, que mostra o que é a imagem de Deus. Imagem e semelhança de Deus é ser parecido com o seu Pai. Pode passar aí o slide. Olha lá.
Ter a imagem de Deus é mais ou menos isso daqui. É o filho que é parecido com o pai. Você precisa parecer com o seu pai. Você precisa parecer com o seu Criador. Mas ao comer o fruto proibido, ao cometer o pecado da desobediência, da rebelião, o homem e a mulher perderam a imagem de Deus. E qual foi a consequência? Eles se tornaram semelhantes aos animais. Olha aí o slide. Pode passar aí o próximo. Só clicar e deixar aí. Alguns parecem mais, outros menos. Mas o fato é, tirando a brincadeira aí, é que nós começamos a agir como animais. Nós nos tornamos escravos dos nossos instintos e não mais livres. Nós nos tornamos semelhante à criação e não mais com o poder de dominá-la. E foi aí que a tirania entrou no mundo. Mas para que você possa resgatar essa imagem de Deus, você precisa mudar. Para que você possa expressar a imagem de Deus que foi perdida, você precisa mudar a forma de pensar, você precisa mudar a sua forma de sentir, e você precisa mudar a sua forma de agir. E eu quero compartilhar agora, no tempinho que me resta, essas 3 coisas com vocês. Primeiro, mude a sua forma de pensar. Como Deus vê o homem, a maneira como Deus vê o homem, é a maneira como você deve enxergar a sua função, a sua tarefa, a sua missão aqui nesse planeta. Olha só como que a visão de quem é o homem tem sido distorcida. Pode passar aí o vídeo do vírus humano. I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply, and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. Ah, Earth. Healthy, strong, and full of life. But wait, what's that you've got there? It looks like you've got a case of the humans. To be a healthy Earth, all of your elements must be in equilibrium. However, these parasites slaughter all other forms of life. Guzzle your natural resources. And poison your atmosphere. Once contracted, humans act quickly. They multiply over 300,000 a day, consuming anything that crosses their path. Earth is just the start. Who knows what's next? O homem é um vírus. É assim como a sociedade moderna vê a atuação do ser humano. Bem diferente daquilo que Deus instituiu o homem para ser. A coroa da criação, a imagem de Deus, o representante de Deus na terra, é tratado hoje como um vírus. Quero agradecer a ilustre participação do ministro Fábio Albuquerque aqui no vídeo, com o Morfeu. Mas vamos lá. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. A ideia do dispenseiro, gente,
é o guardião da despensa. Nos povos antigos, o dispenseiro era como se fosse o mordomo de hoje. O dispenseiro era o cara que tinha acesso à despensa. A família está precisando de comida, o dispenseiro ia lá, pegava na despensa a comida e servia para a família. O cara está precisando de papel higiênico no banheiro, o dispenseiro ia lá, pegava e levava para o cara o papel higiênico. Está precisando limpar a casa, o dispenseiro ia lá, pegava os produtos de limpeza e servia o pessoal. Dispenseiro era o guardião da despensa. E olha só que interessante, a Bíblia nos coloca como sendo os dispenseiros desse mundo. Você é o guardião dos recursos desse mundo. Você, como filho de Deus, portador da imagem divina, você é o cara responsável por entrar na despensa de Deus e ministrar ao mundo, ao planeta Terra, aquilo que ele precisa. E isso não é só real no que diz respeito à palavra de Deus, como aqui no contexto está dizendo, mas fala também, uma vez que você tem a imagem de Deus, requer que você expresse o mesmo zelo que o Criador tem por sua criação. Você ser o guardião da despensa divina é algo tremendo. Nas suas mãos estão as mudanças necessárias para o mundo e para o meio ambiente. Isso não está na mão de ninguém, nenhum ecologista não, gente, está na sua. Não é nenhum homem aí, Nobel da Paz ou Nobel de outras coisas, é na sua mão que está a autoridade de entrar na despensa divina e ministrar ao mundo o que ele está precisando. Seja em qualquer área, inclusive o meio ambiente. Porque sabemos que toda a criação, diz lá em Romanos, geme e está juntamente com dores de parto até agora, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza foi corrompida também com o pecado do homem. E é hora de nós, como filhos de Deus, expressarmos o propósito original do nosso Criador, de sermos uma bênção para toda a sua criação, sermos o jardineiro fiel do seu belo jardim plantado aqui nesse mundo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, diz lá em 1 Coríntios 5:20, ao representante do governo divino aqui na terra. Cabe na sua concepção uma ação contra a criação? Você consegue conceber um Deus que é mau, que é cruel com a sua criação? Se você não consegue conceber isso precisa passar bem longe das suas atitudes, porque você é um embaixador, um representante do reino de Deus aqui na terra. Amém? A palavra domínio não quer dizer tirania, mas autoridade. Você tem uma autoridade divina para governar a criação, da mesma forma como o próprio Deus faria, com zelo e amor. Cuidar do meio ambiente é a responsabilidade do cristão, e não dos naturebas e ecochatos. Segundo, mude a sua forma de sentir. Falamos então sobre você mudar a sua forma de pensar, e você conceber o ser humano de uma maneira diferente, como o mundo concebe. Nós não somos um vírus, nós não somos a doença, nós somos a cura, nós somos a solução para esse planeta. E segundo, mude a sua forma de sentir, como Deus vê a natureza, porque da mesma forma como Ele vê a natureza, você também precisa enxergá-la. O salmista exalta a Deus dizendo o seguinte, lá no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, mas em todo lugar é ouvido a sua voz. A natureza é um proclamador da essência de Deus. A natureza proclama quem Deus é. A natureza, ela é um presente, é um dom que Deus nos deu, é a nossa herança. E eu gosto de usar a palavra herança, porque a Bíblia utiliza a palavra herança para descrever os filhos. Herança do Senhor são os filhos. E nesse sentido que eu quero usar a palavra herança, porque a natureza também é a nossa herança. É como um filho que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, que precisa ser cercado de zelo, carinho, amor e atenção. Esse é o ponto de vista do Criador, e por isso precisa ser o nosso ponto de vista também. Não são seres a serem explorados, a serem judiados ou massacrados. Você precisa cuidar bem do meio ambiente, dos animais, até porque toda a criação tem um selo de aprovação divino, e viu Deus que tudo era muito bom. Ele colocou aprovação em tudo que Ele fez. Se Deus viu que tudo era muito bom, quem é você para dizer que uma coisa é inútil ou não é? Aliás, queria compartilhar com vocês rapidamente um testemunho de como a natureza proclamando a glória de Deus.
sendo usada como um megafone de Deus, mexeu comigo. A primeira viagem missionária que eu fiz, quando eu era adolescente, eu fui para o Vale do Jequitinhonha, região bem carente aqui do Brasil. E no caminho nós presenciamos uma cena belíssima da natureza. O ônibus estava passando assim, por uma região cheia de montanhas, e estava chovendo, só que não tinha uma nuvem no céu, era o sol brilhando forte. E aí aquelas gotinhas ali naquele campo, na beira das montanhas, brilhavam como se fosse um monte de diamante. E com sol e chuva acontece um fenômeno lindo e maravilhoso, que é o arco-íris. E apareceu um arco-íris que vinha lá de trás das montanhas, e incidia bem assim naquela campina, que o ônibus passava bem do lado. Gente, uma cena maravilhosa, linda. Todos estavam no ônibus, quando viram aquela cena, começaram a adorar a Deus com maior intensidade, louvar a Deus pela sua criação. E naquele momento, eu senti a necessidade de pedir um sinal para Deus. Deus, eu estou vindo aqui todo eufórico, todo feliz, minha primeira viagem missionária, mas eu não te perguntei. Será que era a tua vontade que eu vá para essa viagem? Será que você vai estar comigo? Não que eu vou parar o motorista e pedir para ele voltar agora, mas assim, só para eu saber, né? Será que você vai estar comigo nessa viagem? E aí, como sinal, eu pedi para que Deus fizesse acontecer um pôr do sol bem bonito, daqueles bem alaranjados, sabe, que deixa o céu brilhando de lindo. Falei, faz acontecer um pôr do sol desse, eu vou saber que você vai estar comigo. E ali eu dormi, e quando eu acordei ali perto da hora do pôr do sol, o ônibus estava passando por uma região muito montanhosa, e o sol, apesar de estar se pondo, ele já estava encoberto pelas montanhas ali perto, eu não conseguia enxergá-lo. E o céu estava azulzinho, não tinha nenhuma nuvem ali para brilhar de laranja. Só que bem em cima do local aonde o sol estava ali escondido na montanha, tinha uma nuvem bem pequenininha. Parecia uma estrela. E aquela nuvem pequenininha, ela brilhava com tons lilazes, laranjas, só aquela nuvenzinha. E quando eu vi aquilo, Deus falou, olha, o pôr do sol que você me pediu está acontecendo, embora você não possa ver. Com isso eu quero dizer o seguinte, ainda que não pareça às vezes, eu vou estar sempre com você. E aquilo marcou de uma maneira tão profunda, que eu enfrentei situações ruins ali naquela viagem, situações que me desmotivaram tremendamente, que a minha vontade era voltar para casa, não fazer mais nada, mas ali enquanto estava sentado, triste e cabisbaixo, eu lembrei que Deus tinha falado, ainda que não pareça, eu estou com você. E aquilo me deu força para continuar naquela viagem, e ali eu aprendi coisas tremendas, que revolucionaram o meu ministério, nas quais eu aplico até hoje, porque Deus usou a natureza para falar comigo, e até hoje o pôr do sol, ele tem um significado importante para mim. Às vezes eu estou na correria do dia a dia, na pressão, e esqueço de falar com Deus, esqueço de orar, e aí Deus faz acontecer aquele pôr do sol bem laranja, para eu olhar e falar, Deus, esqueci, você está comigo. E aí a minha mente é levada cativa novamente a Deus. A natureza tem esse poder, ela é um dom, ela é um presente que Deus nos deu. Por isso, cuide bem dela, cerque ela de amor, carinho e zelo. Não abandone animais de estimação, gente. Eu espero que não aconteça isso aqui, mas tem gente que não liga um mínimo para cachorro. Cachorro está dando trabalho, está fazendo xixi onde não deve, está comendo as coisas ali de casa, vai lá, deixa num caixote e vai embora. Aí fica o cachorro com aquele olhar de gato de bota do Shrek lá, enquanto o carro está indo, sumindo no horizonte. Gente, coisa triste. Faz isso não. É pecado e é crime também, tá? Não abandone animais de estimação. Procure sempre um lar para o seu bichinho, se você não pode mais ficar com ele. Não maltrate animais de rua. É terrível ver grupos aí, gangues, que ficam batendo nos animais, que ficam matando, achando que estão fazendo bem para a sociedade. Não, esse bicho tem que morrer mesmo. E não mate animais silvestres sem motivo, mesmo aqueles que são nojentos ou potencialmente perigosos. Que nem ali no início do vídeo, né? O cara esmagou a Joaninha, um besourinho ali, só por prazer. Tem gente que que bicho horrível, mata, mata, mata. Pô, não é assim. Aliás, a serpente, gente, quando eu estava fazendo faculdade de biologia, foi terrível. A gente tinha algumas palestras, lá na faculdade tinha um serpentário, um lugar onde tinha muitas serpentes ali, teve gente até que já se arrepiou agora na cadeira, só se eu mencionar a palavra. Mas olha só, era incrível como nas palestras que a gente ia ter sobre serpentes e o meio ambiente, as pessoas sempre tocavam no ponto. Gente, infelizmente, a nossa sociedade é corrompida por uma visão maléfica do cristianismo, de que as serpentes são um bicho amaldiçoado. Por isso todo mundo que encontra uma serpente quer matar. É uma afronta, um crime contra o meio ambiente. Infelizmente, eu tinha que abaixar a cabeça e me esconder. Porque eu me lembrei quando eu era criança, que eu estava pescando lá na Lagoa do CTA, e aí apareceram algumas serpentes.
E eu capturei aquelas serpentes e levei lá para minha mãe. Falei: mãe, eu não pesquei nenhum peixe, mas em compensação trouxe 2 serpentes. Pensa na situação. Ela está ali rindo já. Eu cheguei lá com uma serpente no pote, amarrada num saco plástico, e a minha prima trouxe uma outra dentro de uma garrafa PET. Aí levamos aquela serpente lá. Aí quando eu fui abrir o saco, a serpente estava se debatendo todinha no pote, no Tupperware. Aí eu joguei aquela Tupperware ali, assustado, né? A Tupperware abriu e o bicho saiu ali no meio da rua, andando. A minha tia deu um grito de pavor, pegou a vassoura e começou a bater na cabeça da serpente. Você fica trazendo esse bicho amaldiçoado para casa, e que não sei o quê. E aí matou a pobre da coitada. E aí os vizinhos viram, né, o que estava acontecendo. Aí pegaram a que estava na garrafa PET, foram lá, pegaram aqueles pesos de concreto, né? Explodiram a garrafa junto com a cobra. Terrível, gente. Terrível. Você acha engraçado? Eu não acho engraçado, não. Cuidado com o meio ambiente. E por que eles fizeram isso? Porque achavam que o animal era um bicho amaldiçoado. Agora é interessante que uma releitura de Gênesis, você percebe que não necessariamente a serpente ali era um animal. Pode ser, e tem grandes motivos biblicamente para acreditarmos que aquilo era apenas uma ilustração do próprio diabo. Às vezes a gente ouve historinha de que o diabo entrou no corpo de uma serpente, possuiu a serpente e usou ela para falar com Adão e Eva. O mais provável, biblicamente, é que não havia o animal serpente envolvido na história. A palavra serpente foi utilizada como uma metáfora ou como uma analogia ao diabo, como em outras passagens na Bíblia é utilizado. O grande dragão, a antiga serpente, que era Satanás. Então, possivelmente não tinha nenhum animal envolvido ali. Afinal de contas, tudo que Deus faz é bom. Fala sem medo. As serpentes são boas. São boas. Aliás, cuidado quando você encontrar uma por aqui, tá? Não mata não. Não mata não. Manda para as pessoas responsáveis, elas vão capturar a serpente e liberar no lugar certo. Porque isso é uma questão de domínio tirano. Nós estamos usando o espaço dela aqui, e agora a gente quer matar ela? Não, pega ela e leva para outro lugar. Exerça o domínio soberano que Deus colocou você para exercer. Ah, pastor, quer dizer então que o senhor nunca mata mosquito? Não, eu não mato mosquito. Eu pego o mosquito, chacoalho ele e grito: não faça isso! E libero ele para ele falar para os demais, nunca mais me incomodarem. Brincadeira, gente. O fato é que você tem que exercer o domínio com equilíbrio, com justiça. De fato, é necessário muitas vezes que a gente faça o controle de pragas. Ah, então quer dizer que o cara lá, o dedetizador, ele é do demônio, eu não posso contratá-lo para poder matar os ratos na minha casa. Não, não quer dizer isso. Você, com a autoridade dada por Deus, exerce o domínio sobre a criação. Você tem o domínio para fazer o controle populacional. Você tem o domínio para preservar ali a saúde e o bem-estar. O que você não pode fazer é matar de maneira indiscriminada ou de maneira irresponsável. Simplesmente que você não gosta do bicho, você vai lá e mata. Ah, é nojento, eu mato. Morcego, eu mato. Gente, um dos bichos que eu mais gosto é morcego, tá? Não mata o bichinho, não. É lindo demais. Solta ele. Deixa ele viver. Aliás, os morcegos, eles têm tanta influência no meio ambiente que você nem imagina. Eles são os responsáveis pela polinização. Você achava que era só abelha? Não é não. Morcego também. Eles são responsáveis pela disseminação de sementes, dispersão de sementes e fazer as florestas florescerem. Eles são responsáveis pelo controle de insetos, porque muitos deles comem insetos. Até a questão da saliva de alguns morcegos hematófagos estão se pesquisando para fazer anestésicos muito poderosos. Porque na saliva do hematófago tem um anestésico para o bicho, quando ele vai chupar o sangue, não sentir que ele está chupando sangue, que ele está lambendo o sangue. Então eles estão fazendo pesquisa com a saliva do morcego hematófago. Então, todos os bichos têm um propósito. A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, e tudo foi criado por ele e para ele. Tudo encontra o seu propósito em Cristo. Até as baratas, gente. Até as baratas. Elas têm um propósito no meio ambiente. Elas têm. Você pode não acreditar, mas elas têm. E você precisa cuidar das baratas também. Cuidar das baratas também implica em controle populacional, tá? Fica tranquilo. Mas você precisa zelar por todas as criaturas. Tudo que Deus faz é... As baratas são... É a Bíblia, gente. Não dá para fugir, não. Agora a questão, gente, é que você precisa deleitar-se na criação e protegê-la.
ela é um presente de Deus para você e um meio de exaltar o nome dele para os homens. E terceiro e último, para terminarmos, mude a sua forma de agir. Mude a sua forma de agir. Como Deus vê as suas ações? Eu ia passar um vídeo aqui, mas como o nosso tempo já esgotou, eu vou pular o vídeo e só falar o seguinte: a ecologia, o conceito de sustentabilidade moderno, ele está muito relacionado ao egoísmo. Eu cuido do meio ambiente como um instinto de autoproteção. Eu cuido do meio ambiente para cuidar da minha economia. Ou eu cuido do meio ambiente para garantir a perpetuação da espécie humana, para que eu não possa arriscar as gerações futuras. A ecologia, à luz da Bíblia, foca nas suas ações, não no instinto de autoproteção. Não está associado a cuidar da natureza para garantir bem a si mesmo ou fazer economia. Antes, o nosso conceito de sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade de um cristão, está intimamente relacionado ao nosso amor pelo Criador, que nos leva a cuidarmos daquilo que para Ele é muito bom. Está claro isso? Sustentabilidade tem a ver com o amar a Deus. Você ama a Deus? Ama a Deus ou não ama? Então, sustentabilidade é para você. É para esse conceito, manter o equilíbrio entre o progresso. E com isso, você precisa ter algumas atitudes, mudar as suas ações, para que você possa se conformar com a visão de Deus acerca da sustentabilidade. Devemos ter atitudes ecológicas, como por exemplo, não despeje óleo de cozinha no ralo da pia. Isso, gente, faz um estrago tremendo no meio ambiente. Você às vezes critica ou fica raivoso com aqueles imprudentes que vão lá e jogam um barco cheio de óleo vazando ali no oceano e comprometendo as espécies. Você sabia que o óleo de cozinha faz coisa semelhante, até pior? É crime também, né? É crime despejar óleo de cozinha no ralo da pia. A atitude correta é de você guardar numa garrafa PET, num recipiente, e nós temos muitos lugares de coleta de óleo de cozinha para ser reciclado. O óleo de cozinha contamina os lençóis freáticos e é terrível depois para limpar. Terrível. Separe o lixo reciclável e o lixo orgânico. Tem gente que não tem paciência para isso, mas faça isso. E lixo reciclável é aquele que está devidamente limpo, tá? Não é aquela caixa de leite com um leite tudo putrefado ali, cheio já verde o negócio, formando um queijo com moscas voantes. Isso não é lixo reciclável, não. Lava ali a caixinha para colocar no reciclável. Utilize lâmpadas de baixo consumo. Quanto mais você gasta energia elétrica, gente, maior vai ser a demanda, maior vai ser a criação de usinas hidrelétricas, e você não faz ideia do impacto que essa coisa causa no meio ambiente. É devastador, é terrível, mas acaba sendo mal necessário. Então é aquela questão da balança. Qual é a solução? Vamos manter a economia da energia elétrica para que não seja necessário fazer mais usinas. Mude os hábitos alimentares. Mas até os meus hábitos alimentares, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Existe uma coisa, gente, chamada pegada ecológica. O que você faz, o que você consome, tem um impacto na ecologia, no meio ambiente. Aliás, você sabia que os maiores difusores de gás metano na atmosfera não são os carros? São as vacas, através do seu pum. É sério. O pum da vaca é uma das maiores causas do aquecimento global. Você não sabia disso, né? É sério, gente, eu não estou brincando não. Ao ponto que o governo tentou colocar taxas para não permitir que a criação de gado ampliasse. Algumas taxas complicadas para os criadores de gado terem que pagar e sentirem-se meio inibidos de criar mais gado. Chegaram a elaborar uma pastilha para poder diminuir o metano no pum das vacas. Só que era o tamanho de uma laranja, as vacas não comiam, né? Então eles não conseguiram fazer esse negócio ainda rodar. Mas o que você pode ajudar a fazer? Vou abrir mão do meu churrasco. Não. Mas você pode diminuir um pouco o consumo de algumas coisas. Experimentar coisas diferentes, saudáveis e que não geram essa pegada ambiental. Porque quanto mais carne você consome, maior vai ter que ser a criação de gado. E quanto mais gado sendo criado, mais peido na atmosfera para poder acabar ali com o nosso meio ambiente. É por aí, gente. É assim que as coisas acontecem. Invista em tecnologia limpa. Hoje tem carregador de celular à luz solar. Eu ainda não encontrei um desse, mas quando eu encontrar eu vou querer. Busca. Geladeiras de baixo consumo, carro elétrico. Aliás, carro elétrico tem sido vítima de uma injustiça muito grande por causa das empresas petrolíferas. Falam que é um carro sem potência, um carro muito abaixo do padrão. Não é nada disso.
A gente só não conseguiu disseminar o carro elétrico por causa desse imperialismo das indústrias petrolíferas. Porque senão nós vamos perder muito dinheiro ali, se os carros elétricos se tornarem populares. Agora é uma opção saudável. Nós precisamos buscar e lutar por isso. Porque afinal de contas, a responsabilidade do meio ambiente recai sobre nós, os filhos de Deus. Economize água e energia. Desprenda-se do carro, à medida do possível. Vá de bicicleta quando você pode ir para o seu trabalho ou para um lugar próximo. Lute e dissemine o cuidado pela natureza e desenvolva projetos de sustentabilidade para a sua casa, empresa ou faculdade. Zele pelo que é de Deus em resposta ao seu amor por Ele. Amém? Espero que você tenha percebido que ecologia e Bíblia estão ali juntas, né? Mas de uma perspectiva um pouco diferente do que o mundo traz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. O nosso Deus é santo, e buscar a imagem de Deus significa que você precisa buscar a santidade também. Agora, o ser santo não necessariamente tem a ver com a ausência de pecado. O ser santo, gente, acho que tem mais a ver com isso aqui, ó. Você sabe o que é isso, né? Vassourinha sanitária é o nome pomposo que deram para isso aqui. Você sabe para que serve, né? Ele limpa lá, deixa quieto, você sabe. O maior exemplo de santidade que eu vi foi essa vassourinha aqui. Santidade, na raiz da palavra, significa separado para uma função. Sede santos porque o seu Deus é santo. Você precisa ser separado para uma missão. Você precisa viver em prol da missão de Deus. Você não vai usar essa vassourinha para ficar espanando o pó ali da sua cozinha, dos seus móveis. Você não vai usar essa vassourinha para ficar batendo bolo. Que nojo. Você vai usar essa vassourinha para o propósito pelo qual ela foi criada, que você sabe muito bem, deixa quieto. Mas a sua vida também foi criada por um propósito específico. E você não pode fazer nada que vá contra o seu propósito, sem sofrer as consequências disso. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para expressar a imagem de Deus. E uma vez que a imagem de Deus foi corrompida, Deus preparou uma maneira de você expressar essa imagem dele novamente. Ele enviou o seu Filho Jesus para receber todo o castigo que nós merecíamos, para que por meio do castigo dele nós pudéssemos receber o perdão e hoje poder receber novamente a imagem de Deus. E por isso que eu falei que ecologia é a responsabilidade de todos aqueles que já têm Jesus no seu coração, porque são nascidos de novo e porque expressam a imagem de Deus.